Se a gente tiver que fazer uma análise dos cenários, do que a gente analisou no final do ano passado, comparado ao que ocorreu esse ano, a gente diria que nós tivemos aí um ano dentro de um cenário realista. Não foi o otimismo que muitos colocaram, nem o pessimismo, né, como alguns outros pintavam. Então, foi um cenário realista, tendendo, inclusive, para o otimista. Nós vamos mostrar que muito do que ocorreu, nós tivemos uma forte influência, principalmente do mercado internacional. Se a gente fizer uma avaliação de como o mundo se comportou em 2019, nós podemos observar, nesse primeiro gráfico, né, que nós tivemos aí uma forte onda protecionista ocorrendo no mundo inteiro. E isso desencadeou, por outro lado, uma retração na atividade econômica. Né, países, principalmente como a Alemanha, tiveram uma forte redução na produção de automóveis, de autopeças. Então, a onda protecionista fez com que vários países tomassem medidas evitando uma recessão. De acordo com o relatório da OCDE, para esse ano de 2019, a previsão do PIB mundial é que se encerre em torno de 2,9. E para 2020, esse valor será o mesmo valor. Então, não é algo que vai estar maior nem menor. Nós temos aí várias questões ligadas à geopolítica, das guerras comerciais entre os países, dessa questão protecionista, que, segundo a OCDE, sinalizam uma melhoria, mas não quer dizer que isso vai ter uma resposta tão rápida que possa impactar num resultado melhor do que foi esse ano. Então, o que a gente pode esperar? Quais são as variáveis que vão afetar a economia mundial, né, no próximo ano? Então, ano que vem nós vamos ter as eleições americanas, e isso, dependendo de quem for o candidato da oposição, se ele tender mais à esquerda, a gente não sabe se o presidente Trump vai fazer uma campanha mais de extrema-direita, ou se vier um candidato mais ao centro, ele vai ter uma postura semelhante. O fato é que, por ser o último ano, a última eleição que ele pode ser candidato, nós podemos ter de tudo, inclusive ele tender para o lado mais protecionista e um fortalecimento maior do dólar. A guerra comercial entre Estados Unidos e China ainda é algo que preocupa. Ao longo desse ano foi colocado que a guerra tenderia ao fim, ainda no primeiro semestre, mas isso não ocorreu. Agora, em dezembro, vai ter mais uma nova rodada para negociar a questão das tarifas, e há um sentimento de que possa ter uma solução, nem que seja o fim, mas com uma redução das tarifas que estão por elas impostas. O próprio Brexit tem no próximo ano uma aceleração mais positiva. As tensões no Oriente Médio, que não só estão no Oriente Médio, tem a questão de Hong Kong, a própria América do Sul também está com muitos conflitos que podem influenciar nesse crescimento econômico, e alguns outros fatores ligados ao elevado endividamento corporativo e a pouca munição que os países têm para tomar medidas econômicas para evitar recessões. Tudo que tinha, grande parte já foi usado em 2019. Então, basicamente, essas são as principais variáveis que podem influenciar nesse cenário macroeconômico em 2020. Do lado do Brasil, como é que nós estamos aí encerrando 2019? Um PIB que já chegou tinha uma previsão inicial de crescer 2%, ao longo do ano isso caiu para abaixo de 0,9%, e agora a previsão que ele feche com resultado de 1,4%. Então, por isso que eu falo que é um cenário mais realista, tendendo para o otimismo, porque esse final de ano foi importantíssimo para que muitas das mudanças que foram feitas na economia surtissem efeito, mas não é algo que a gente vai conseguir mudar de uma hora para outra. São problemas estruturantes que demandam um pouco de tempo. A questão do próprio câmbio não foi só por fatores internos, que ele aumentou muito nesse final de ano, principalmente pela conjuntura externa que eu acabei de mostrar, e um dos grandes benefícios vai ser essa Selic, fechando em 4,5%. Isso foi um feito importantíssimo para a gente manter uma inflação menor, e lógico que um tem associação com a outra, melhorar o consumo das famílias, e é um importante fator para essa retomada do crescimento econômico. Então, um dos fatores que contribuíram para a gente chegar a esses números, grande parte foi a reforma da Previdência, que era muito aguardado pelos economistas, pelos agentes de mercado. O tempo da aprovação da reforma talvez não fosse o tempo que o mercado gostaria de ter, mas o importante é que ela foi feita, e com grande apoio do Congresso Nacional, que teve um protagonismo muito importante. A taxa de desemprego, ela ainda continua alta, tivemos uma evolução significativa,
né, caiu 0,2 pontos percentuais, mas ainda é algo que não vai ter enquanto a economia não ganhar velocidade, não vai ser algo que a gente vai conseguir melhorar de uma maneira mais rápida. Mas já sinaliza também que está tendo algumas mudanças. O setor agropecuário, por exemplo, segundo dados do CAGED, ficamos em 4º lugar na abertura de vagas. É sinal que é um setor que sempre teve um crescimento superior demais, é sinal que você teve uma melhoria em outros setores da economia brasileira. E quando a gente analisa aí o risco Brasil, né, nós visualizamos que a tendência é cada vez reduzir mais. Né? Hoje, teoricamente, seria o risco do país dar um calote nos investidores, né, está em torno de 125%, 125% o valor do índice, é um índice até mais baixo que outros países, como da Itália, por exemplo, país europeu. Então, isso sinaliza que há uma confiança maior no mercado brasileiro, né? Há uma perspectiva de uma melhora realmente da economia. Ainda não tivemos alteração no rate, mas certamente isso virá no próximo ano, se a gente manter esse ritmo de crescimento econômico, as reformas que ainda faltam ser feitas, se avançarem, como é o caso da reforma tributária e a reforma administrativa, que são as prioridades do próximo ano. Então, nesse cenário, o que nós enxergamos? Se tudo isso ocorrer, sem muita influência do mercado externo, nós fizemos dever de casa com as reformas, né, as medidas econômicas tiverem segmento às que foram implementadas esse ano, o PIB do próximo ano do Brasil, a tendência é que feche em 2,6%. O câmbio um pouco menor no final do período comparado agora, R$ 4,00, a Selic ainda de 4,5% e o IPCA um leve aumento de 0,2%, então ficando em 3,7%, que ainda está muito abaixo da meta de inflação. Para o próximo ano, o que nós esperamos quando a gente fala de clima? Então, nós temos 2 quadros. O primeiro quadro, né, que os senhores podem observar, é do final do ano passado ao início desse ano, dezembro de 2018 a fevereiro de 2019. Então, a gente pode ver que teve um volume de chuvas muito maior. Tivemos, em média, 400 milímetros, e isso, de certa forma, foi melhor em algumas regiões, piores em outras, como eu falei. E ano passado, esse ano, é um ano ainda que tinha influência do El Niño. Para esse ano, pegando o final agora, dezembro desse ano, o início do ano que vem, o que nós estamos prevendo? O que as perspectivas do INMET? Que nós vamos ter um volume de chuva um pouco menor, 300 milímetros de média, mas isso não quer dizer que pode impactar a produção, porque se essas chuvas forem bem distribuídas, é até melhor, para ter um melhor sistema radicular, né, das plantas. A soja, bem ou mal, ainda está na janela de plantio, em que pese algumas regiões tiveram replantio, né, da soja, em função da demora das chuvas nesse ano. Então, nós vamos ter uma produção muito boa, né, na primeira safra. O risco se dá na segunda safra, porque como é um ano de previsibilidade normal, a ideia é que em abril você já tenha redução drástica das chuvas. E como algumas regiões plantaram um pouco mais tarde em função, né, da demora, nós podemos ter regiões como o Mato Grosso do Sul, o sul de Goiás, que podem ter uma redução diária no plantio do milho de segunda safra. Porém, o milho de segunda safra, né, a sinalização é que vai ter uma rentabilidade, um valor muito melhor nesse próximo ano, em função da maior demanda por proteína, das proteínas animais em relação à ração, em relação à produção de etanol em função do milho, então, das exportações que ainda tendem a ter um mercado mais elevado. Então, as regiões que vão produzir, a gente acredita que vai ter um pacote tecnológico muito melhor, que vai conseguir, de certa forma, suprir, possivelmente, essa redução diária que nós vamos ter. Bem, e aí o principal, né, acho que o principal tema que nós discutimos nas últimas semanas é por que o preço da carne subiu tanto nessas últimas semanas, né? Quais são os motivos? Então, muitos têm colocado a culpa totalmente na China, e o que nós queremos aqui é esclarecer alguns pontos para mostrar que são vários fatores que influenciaram e culminaram um momento único, eu acho, na história da pecuária brasileira. Teve o fator China, tivemos uma questão de oferta reprimida, né, em função de alguns fatores que eu vou apresentar, e uma demanda em recuperação. Então, isso que a gente vai comentar um pouco para trazer um pouco mais de informação nessa discussão que acaba que está um pouco acalorada. Bem, então, todo mundo sabe que hoje a China passa por um grande problema em função da peste suína africana, né? Nós já tivemos uma redução de 28% no plantel chinês, para vocês terem ideia. O volume de cabeça, a quantidade de cabeças do rebanho de suíno chinês era em torno de 430 milhões no ano passado. Nós vamos terminar em 310.
O Brasil é o quarto maior produtor do mundo, com 44 milhões de cabeças. Para vocês terem ideia do tamanho da produção chinesa, né, em quantidade de suínos. E para 2020, a ideia é que haja uma redução ainda, estabilizando em torno de 275 milhões de cabeças. Então, é uma crise que a gente não vai conseguir resolver no curto prazo, né? Até a China se recuperar, a carne suína é a carne mais consumida na China, isso vai demorar ainda pelo menos uns 3 a 5 anos. O volume de carne reduzido esse ano foi em torno de 10 milhões de toneladas, né, e que o próximo ano ainda caia mais um pouco. Então, o que a China importou de carne bovina, suína e de frango, né, dos principais fornecedores do mundo, dentro do Brasil, de janeiro a outubro desse ano? A gente pode olhar naquela tabelinha vermelha, né, na parte da variação, praticamente todas as 3 proteínas tiveram próximo a 50%, né, de incremento em relação ao ano anterior. Então, realmente, eles compraram bastante, né? Isso é fato, é um país que tem melhorado muito a questão da renda da classe média, e pelo déficit que eles tiveram na principal carne consumida, a ideia é que eles possam atender com as outras proteínas. Quando a gente analisa o Brasil, o que o Brasil aumentou das suas exportações para o geral? Aí, dados de janeiro a novembro. Bovinos, nós tivemos um incremento de 12% no volume. Suínos, 16%. E frango, 1,2%. Por que frango não cresceu tanto como os demais? Nós tivemos algumas reduções em grandes mercados compradores, dentre eles África do Sul, né, Cuba, entre outros, que tiveram uma redução no consumo da carne de frango, né? E aí, pegando a participação da China dentro dessas exportações, esse ano, nós temos aí basicamente 1/4, né, dos bovinos exportados do Brasil foram para a China. No caso, né, da suinocultura, quase 40%, e no caso do frango, 14,5%. Né? O que aumentou, né, comparado de um ano para o outro, dessas exportações chinesas que vieram do Brasil? Então, no caso da carne bovina, foi quase 40%, né, no caso da suína, 49%, e no caso da carne de frango, 27%. E aí, para fazer um parênteses do que realmente esse valor explodiu agora no final do ano. A China, né, eles têm um ano novo chinês, que agora em janeiro, dia 25 de janeiro, se comemora o ano novo chinês. E esse ano é o ano do porco, por coincidência, né? Então, tradicionalmente, é a época do ano que eles aumentam realmente as compras de carne para fazer estoque. Semelhante ao que a gente faz no Brasil, né? Mês de dezembro é o mês que tem um pico aí de consumo de carne em função das festas de final de ano. Então, nós temos um dado que acabamos de pegar hoje, né, do valor da tonelada da carne importada da China nesses últimos meses. Então, em outubro, quer dizer, a média do ano passado da carne bovina foi em torno de $4.600 a tonelada. Esse ano, nós estamos em 5.200. Só outubro, o preço médio foi 5.600 e novembro, 5.800. Então, são valores recordes. São valores recordes que nem o chinês está disposto a pagar. Então, a tendência já está sinalizando que agora, dezembro, esses valores já vão ter, né, um reajuste, porque até mesmo para eles é um valor muito elevado para se pagar, né, na tonelada de carne bovina. Do lado da oferta, o que nós tivemos de diferente esse ano? Como eu falei, as chuvas foram melhores esse ano. Então, geralmente, em abril, você já tinha uma redução da chuva. Essa chuva em algumas regiões chegou até junho. Então, você teve uma oferta de pasto melhor. Então, o produtor, né, ele se estendeu mais para usar suplemento, ele não precisou usar suplemento de uma forma muito antecipada. Além disso, pelo contrário, agora, as chuvas que eram para voltar em outubro, voltaram aí no final de novembro, dezembro. Então, ele perdeu o pasto. Ele não teve como já colocar os animais nesse período. E como o preço do milho estava muito caro, em função das exportações, foram pouco, né, não tivemos grandes incrementos em confinamento, não tivemos suplementações a pasto de uma maneira mais intensiva, porque o preço da arroba também não era estimulativo. Então, não tivemos estímulo do preço e um custo mais elevado. E se a gente analisar os dados do abate de fêmea, né, a gente pode ver, esse dado de 2019 é só do primeiro semestre. Então, é um dado que ainda está mais elevado, né, ele está chegando aí a 46%, mas a tendência dele é cair e ficar semelhante a 2017, 2018. A atividade pecuária é uma atividade cíclica, né? Então, se nós temos aí um abate de fêmea mais elevado, a gente pode ver nos anos ali de 2012, 2013, 2014, é porque o preço da arroba estava ruim nesse período. O preço melhora, o que acontece? O produtor retém mais fêmeas. Aí 15, 16, você já observa uma retenção melhor de fêmeas. 17, 18, o que acontece? A arroba piorou de novo. O
que acontece? Abate mais fêmeas. Esse ano, teoricamente, era o ano da inflexão, né? Que você já está culminando num abate muito grande, que vai prejudicar a oferta de bezerro. Então, teoricamente, já era um ano de virada. Então, por isso, nós acentuamos uma oferta menor, né, de carne. E do lado da demanda, o que nós tivemos para aumentar de forma significativa internamente? Primeiro, saiu ontem um dado do PIB, consumo das famílias aí 0,8%, um valor realmente excepcional, mostrando realmente uma reação da economia. E as famílias brasileiras, a carne é um produto totalmente elástico. Junta ainda a época de final de ano, então vai ter um aumento de consumo. Isso já está sinalizado esse ano, que nós vamos melhorar o consumo de carne. Coube ainda a liberação do FGTS, que isso, de certa forma, já melhorou o consumo desse período. Mas isso vai continuar? Não. No início do próximo ano, tudo volta à normalidade, né? Além desse fator China, no caso do Brasil, janeiro é um mês que você tem as férias escolares, que altera totalmente os hábitos de consumo das famílias, né? Muda a rotina, então você tem uma certa redução de consumo de proteínas, de lácteos e tudo mais, em função do período de férias, e é o início do ano também que o brasileiro paga a maioria das suas contas, IPTU, IPVA, ou então você já tem uma certa redução desse consumo. Então, eu quero dizer, a questão da oferta e demanda, ela já vai se equilibrar. O que aconteceu nesse período foi algo, realmente, vários fatores pontuais que pegaram os seus extremos e culminou num ponto realmente fora da curva. Então, para fechar o assunto, primeiro ponto, não vai faltar carne. O produtor vai reagir, né, a um estímulo de preço ao que estava faltando para ele investir em tecnologia, reduzir idade ao abate, melhorar cada vez mais suas pastagens de alimentação. Isso é fato. E isso é benéfico para a sociedade. Que a partir do momento que ele investe em tecnologia, ganha escala, e essa oferta vai aumentar e o preço vai cair lá na frente, além de um produto de melhor qualidade. Segundo ponto, o que ocorreu, como eu falei, foi um ponto fora da curva, foi exceção da exceção, tanto em China como no mercado doméstico, vários fatores juntos. A oferta e a demanda vai se equilibrar, e a pecuária de hoje, a única coisa que nós temos certeza é que a pecuária de hoje não vai ser a mesma. Nós vamos incrementar muito mais tecnologia. E aí já podemos comprovar isso com os dados do crédito agrícola, né? Pegando aí o que foi disponibilizado aos produtores, contratado sobre disponibilizado, né, do período de julho a outubro, nós observamos que, comparado ao ano passado, as duas principais linhas que demandam investimento em tecnologia na pecuária, que é a linha Inovagro, ela basicamente teve um incremento de 98%. E a linha ABC, que é a reforma de pastagem, integração lavoura, pecuária, floresta, que também o grosso é para a pecuária, 91%. Então, isso já sinaliza que o produtor já está se preparando. Ele está ciente do momento, né, e vai responder em tecnologia, e é um caminho sem volta, né? Ele não vai voltar a produzir um boi mais zerado em função de uma piora de preço. Ele vai fazer seus ajustes no custo de produção, mas a tecnologia que ele imprimir agora, e os dados do crédito já mostram isso não vai voltar. Bem, para a gente encerrar, o que a gente espera, né, de 2020 em relação à agropecuária brasileira? Nós acreditamos que a principal bandeira que nós teremos, os principais avanços, vai ser a questão da nova política agrícola, que os passos iniciais foram dados esse ano e nós vamos colher esse fruto no próximo ano, principalmente através do fortalecimento do seguro rural, né? Nós conseguimos aí para o próximo ano 1 bilhão, né, de subvenção. É um trabalho que essa casa tem feito de criar a cultura do seguro dentro dos produtores. Discutimos com várias seguradoras esse ano a melhoria de produtos para hortaliças, para frutas, até para um seguro de renda para a pecuária foi lançado esse ano. Precisamos ainda fazer alguns ajustes, mas é algo inovador, né, para a casa. E o próprio, com um ambiente de Selic a 4,5%, e você tendo um seguro forte, isso já dá lastro ao produtor a de buscar recursos no mercado privado, não ficar tão dependente do crédito oficial, que a cada ano a gente sabe que não vai acompanhar o ritmo de crescimento da nossa agropecuária. O segundo ponto são as novas fontes alternativas de financiamento. A medida provisória 897, que inclusive foi apresentado o relatório ontem, é um marco para o setor no sentido de modernização. Ela vai permitir uma melhoria no ambiente de negócio, né, desse produtor, através dos títulos do agronegócio, que vai realmente oxigenar o funding do crédito agrícola brasileiro. Então, nós temos certeza que esse fator para o ano que vem vai ser algo realmente que vai fazer a diferença para trazer mais recursos para os produtores. E aí tem um desafio, né, que o presidente já nos colocou, né, esse ano, e já assumiu um compromisso com a ministra,
de nós levarmos uma proposta de plano agrícola plurianual, pararmos com essa discussão pontual de todo ano discutir um plano safra, né? Uma discussão que às vezes não tem muito cabimento você discutir taxas de juros, volume de recurso, né? Não muda muita coisa. Então, esse ano nós já iniciamos esse processo, a própria medida provisória já foi resultado na conversa que nós tivemos com ela no início do período, na discussão aí do plano agrícola desse ano, e para o ano que vem nós vamos ter essa proposta pronta já para levar, né, o que nós esperamos de uma política de longo prazo, né, de pelo menos 5 anos, qual vai ser a demanda de crédito, né, quais setores que vão demandar maiores investimentos, da onde poderá surgir, né, esse fund. Então, tudo isso a gente espera já evoluir ainda mais no próximo ano. E com base nisso, nós vamos ter um valor bruto de produção em torno de quase 10% de aumento, grande parte vem da pecuária, né, 14% vão vir aí, né, das carnes, que tem um caminho ainda muito bom para percorrer. A agricultura também vai ter uma melhoria significativa comparada a esse ano, um crescimento de 7,2%. E o nosso PIB do agronegócio, que esse ano a estimativa é em torno de 1,5%, nós vamos fechar no próximo ano em 3%. Né? Então, esse é o cenário que nós desenhamos para 2020.